Aqui com você, eu quero tratar com você sobre essa ilusão do centro, deste centro presente, em torno do qual a vida, como nós conhecemos, está acontecendo. Eu me refiro a esta pessoa, como nós nos vemos, como sentimos ser. Quando você olha para uma circunferência, entre o centro da circunferência até a própria circunferência, em qualquer ponto da circunferência até o centro da circunferência, nós temos sempre a mesma distância. Então, uma linha entre a circunferência e o centro é aquilo que é chamado de raio. E a distância é a mesma. Assim, todos os raios dessa circunferência, que é essa linha da circunferência até o centro, todos esses raios têm o mesmo tamanho. Na vida acontece algo muito interessante. A condição de existência do ser humano, sem esta visão da verdade sobre ele mesmo, lhe coloca em uma condição onde tudo que ele experimenta na vida, a partir desse centro, tem a mesma identidade, a identidade da ilusão. Tem o mesmo tamanho de identidade. Esse tamanho é o tamanho da ilusória identidade presente, se expressando, se manifestando. Nós temos presente na vida, em razão da presença da ignorância, presente em cada um de nós, uma vida que ocorre dentro desta circunferência. Essa circunferência, vou repetir, ela tem um centro. Esse centro é o eu. E desse centro até a circunferência nós temos a vida da pessoa, a vida do ego, a vida de cada um de nós. Olhe para a sua vida e você irá perceber que ela está dentro de um enquadramento. Ela está circunscrita dentro desta circunferência, acontecendo a partir desse centro. Aqui com você, nós estamos investigando a verdade da beleza de um espaço que surge na ausência desse centro. Esse espaço que surge é um espaço sem o centro. Nesse espaço sem o centro, nós temos a presença da real vida divina. Aqui com você, estamos explorando essa questão do florescer da sabedoria, da inteligência e conhecimento. O lugar do conhecimento, da inteligência e da sabedoria. E o que nós temos visto aqui, isso é uma playlist aqui no canal. O que estamos vendo aqui é que a presença da sabedoria e da inteligência é algo que está fora desta psicológica condição desse centro, onde está presente esse raio.
Então, essa vida acontecendo, a partir desse centro, ocorre apenas dentro daquilo que é conhecido para cada um de nós. E a base para tudo isso que é conhecido é o pensamento. Então, o pensamento nos dá a base para essa existência que é a existência do eu, do ego, desse mim. E para essa vida que ele vive, onde está presente o pensamento como a base de todo esse conhecimento e experiência que adquirimos nesta vida. Então há uma diferença entre uma aproximação da verdade, da inteligência e da sabedoria para uma mera aproximação do conhecimento. Eu digo isso porque as pessoas querem encontrar a verdade da sabedoria pelo conhecimento. Mas não se realiza a verdade da sabedoria dentro desse círculo, que é o círculo do pensamento, onde está presente o conhecimento e a experiência. Nós precisamos do conhecimento e da experiência, e é isso que nós adquirimos, que estamos adquirindo desde a infância. Ainda pequenos, nos levaram para o colégio, para adquirirmos conhecimento. Assim, ao longo da vida, estamos sempre acompanhados de conhecimento e experiência. Mas é um equívoco, uma confusão mental em nós, com base em uma ideia errônea. A crença de que, pelo conhecimento e experiência, a sabedoria se faz presente. Não, não se faz presente. O entendimento se faz presente, a inteligência secular se faz presente, não a sabedoria. O ser humano pode, na vida, realizar grandes coisas, adquirindo conhecimento e experiência, mas não pode realizar a si mesmo. A realização de si mesmo requer a presença da sabedoria. E a presença da sabedoria requer a presença dessa inteligência divina, desta nova qualidade de inteligência. É isso que lhe confere uma real vida nova, uma real consciência. E aqui, real consciência é essa divina consciência, é essa verdadeira consciência de Deus. Essa é a verdade do seu ser, daquilo que está presente, mas que está dentro de uma nova dimensão, ou seja, fora desta conhecida dimensão, que é a dimensão do eu, onde está presente o conhecimento e a experiência. Algo dentro desse círculo, algo dentro desta circunferência. Aqui com você, nós estamos explorando isso. Como romper com essa circunferência? Como anular essa circunferência de vida, onde está presente esta vida do eu, para uma vida em sabedoria, para uma vida em divina inteligência. Você pode realizar qualquer coisa na vida, mas sem a realização de si mesmo não há inteligência divina, não há sabedoria divina. E se não temos inteligência divina, não sabemos lidar com a vida como ela acontece. Ficamos com a vida como a mente do eu, do ego, como a consciência do ego, como a consciência do eu,
lida com a vida, que é a vida dentro desta circunferência. Há um anelo, há um anseio, há algo dentro do ser humano. Há uma procura. É claro que tudo isso se processa de uma forma inconsciente. Ele não tem ciência desta procura, mas ele carrega sim uma procura por liberdade, uma procura por felicidade e amor. Amor, felicidade e liberdade é algo fora da circunferência, onde há um centro, e esse centro é o eu. E tudo dentro dessa circunferência é a vida egóica, é a vida egocêntrica. Acompanhe com calma isso aqui. O seu comportamento, portanto, seus gestos, ações, suas falas, o seu sentir, o seu pensar, dentro desta circunferência, é a forma programada de acontecer para este centro, que é um centro ilusório. Esse é o centro falso. É o centro falso de uma circunferência ilusória, de uma vida ilusória. E, no entanto, uma vida ilusória que se mostra muito real. Um centro falso que não tem nenhuma verdade nele. E, no entanto, ele está presente, sendo a base de uma circunferência onde está esta ilusória existência, onde se processa esse sonho, que é o sonho de alguém, que é o sonho do ego, que é o sonho do eu. A vida para o ser humano não é a vida real. Enquanto está presente esse centro. Você nasceu para a liberdade, para a felicidade, para o amor. Isso é possível sem o centro. Isso é possível nesse espaço sem centro, onde a expressão da vida é a expressão da vida divina. Porque, como seres humanos, nós não nos entendemos. Nós não nos entendemos como seres humanos e estamos há milênios no planeta, mas nunca deixamos de conflitar uns com os outros. Por que está presente nessa relação entre nós como seres humanos o conflito, a confusão, a briga? Toda essa complicação que se tornou nossas vidas. Por que tudo isso está presente? Tudo isso está presente porque toda a atitude, a partir desse fundo psicológico em cada um de nós, é a atitude de um centro falso. O ego é esse centro falso. Portanto, o ego, esse falso centro, ele se move na vida, nesse seu auto-interesse, autocentramento, nessa sua autoconsciência, sempre em busca de algo para si mesmo, em seu separatismo,
egocentrismo, em seu isolacionismo, todo o nosso comportamento dentro da humanidade é nesse formato, porque nós não nos entendemos. Veja, nós não nos entendemos como seres humanos porque nós não nos compreendemos a nós mesmos. Nos falta uma visão sobre quem nós somos. Assim, se aproximar de si mesmo requer descobrir como aprender sobre o autoconhecimento. Como é que se aprende sobre o autoconhecimento? Olhando. Apenas olhando. Se há uma árvore ali, naquele descampado, você não conhece que árvore é aquela. Você está bem distante dela. Para conhecer aquela árvore, você tem que se aproximar dela. Você tem que atravessar o descampado. Você tem que caminhar em direção e chegar muito próximo e olhar para a árvore. Sua primeira aproximação da árvore para o conhecimento dela requer a presença desse olhar. Depois que você olha para a árvore, uma vez agora próximo dela, não mais distante, você tem a possibilidade de tomar ciência de que árvore estamos tratando. Que árvore foi aquela que lhe foi apontada? Porque agora você está próximo dela. Então, próximo da árvore, você tem a possibilidade de tomar ciência qual é a espécie da árvore. Se é uma árvore frutífera, se não é frutífera. Que tipo de frutos temos ali naquela árvore? Um exame mais cuidadoso de um botânico, de um especialista, dá para determinar quantos anos ela tem. E diversas características daquela árvore específica. Tudo isso em razão da proximidade. Então, tomar ciência de si mesmo é se aproximar. Você precisa se aproximar de si mesmo. E nós não fazemos isso. A nossa ocupação na vida consiste em trabalhar, em se relacionar, em ganhar dinheiro e constituir família e realizar negócios. Assim, o nosso objetivo na vida é realizar o mundo externo. Assim, nós estudamos, depois que crescemos, nos envolvemos com o trabalho, com uma profissão, constituímos família, depois vem os filhos, depois vem os netos, o tempo passa, o corpo envelhece, as rugas surgem. Você já passou dos 15 anos, provavelmente. O seu rosto não é mais o rosto daquela menina de 15 anos, nem daquele rapazinho de 15 anos, que ainda não tinha nem barba. Olhe para você, você já vem fazendo barba há muitos anos. Olhe para você, menina, você é uma menina que agora usa muita maquiagem. Repare, o rosto muda.
O tempo chega para todos. Então, com o passar do tempo, nós estamos apenas, nesse passar do tempo, fisicamente envelhecendo. E, no entanto, psicologicamente, nós ainda estamos sustentando esses estados internos de confusão, de desordem, de conflito, de contradição, sofrimento, ansiedade, preocupação e medo. Isso porque nós estamos na vida apenas trabalhando, ganhando dinheiro e cuidando de filhos e de negócios. E não nos aproximamos desta árvore para olhar de perto. Que árvore é essa? Qual é a espécie dessa árvore? Nós não nos conhecemos, porque nós não examinamos, observamos, investigamos a nós mesmos. É o que estamos propondo aqui para você. Agora, a partir desse momento, se ocupar com a ciência da revelação daquilo que é você. Esta autodescoberta é a ciência da revelação de Deus. Tomar ciência de Deus é a coisa mais importante na vida. Você já construiu negócios, ou tem a intenção de construir negócios. Você já tem uma família, ou tem a intenção de ter uma família. Você tem projetos e sonhos no âmbito material. Mas qualquer uma dessas realizações, sem a ciência da verdade sobre você, não será suficiente. Nada disso pode lhe conferir esta liberdade, este amor e felicidade. Porque isso não está na dimensão do conhecido. Isso não faz parte da dimensão do pensamento. Isso não está dentro deste círculo, desta circunferência. Isso não é algo que se encontra entre este centro, que é o eu, e a circunferência. A real vida não consiste de um raio, que é essa linha entre esse eu e tudo que ele tem, e tudo que ele conhece, e tudo que ele representa. Tudo isso está dentro desta circunferência. A verdade da vida divina é amor, felicidade, liberdade, paz. É estar pronto para, a qualquer momento, deixar esse corpo, essa mente, esse mundo e toda essa história ligada a esse corpo, a essa mente, faz parte ainda daquilo que é conhecido aqui, nessa existência, neste sonho chamado vida humana. Há uma realidade presente além de tudo isso. É a ciência de Deus que lhe revela isso. No entanto, essa ciência de Deus só se revela quando você se aproxima do autoconhecimento. Então, aprender sobre si mesmo é o que estamos trabalhando aqui com você. Como podemos aprender sobre nós mesmos?
olhando aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Observar o que é a mente, o que é o sentimento, a emoção, a sensação, a percepção, a memória, as reações que surgem em razão da presença de tudo isso. Isso é investigar a mente. Isso é se aproximar e olhar para esta mente, como ela está funcionando, o que está se processando aqui dentro de cada um de nós. Um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma sensação. Um modo específico de lidar com ele ou ela, de lidar com nós mesmos. Tudo isso requer uma investigação, uma aproximação, um olhar para nós mesmos. Tomar ciência desse centro é descobrir a ilusão dessa identidade. Uma vez que você se aproxime de si mesmo, irá perceber que esse eu, esse mim, esse ego é um falso centro. Não existe alguém presente. Nós temos a vida acontecendo. Mas a vida está acontecendo sem um centro, sem uma circunferência. Essa vida acontecendo é a vida divina, é a vida de Deus. Essa é a natureza do seu ser. Assumir essa verdade é assumir a vida. Sem esse centro, sem essa circunferência, é assumir a vida em amor, liberdade, felicidade. O seu nascimento ou o seu aparecimento nesse contexto de existência, assim chamada humana, tem esse propósito. O propósito da vida é a realização da ciência da própria vida. Ciência da vida é a ciência de Deus. O florescer disso é o florescer da iluminação espiritual, do despertar divino. É a presença da sabedoria, da inteligência e a verdadeira compreensão do lugar que tem o conhecimento em nossas vidas. O contexto do conhecimento em nossas vidas e da experiência para propósitos práticos e objetivos nesta vida é razoável. O problema surge é quando esse centro ilusório se sustenta apenas no conhecimento e na experiência, para a realização de uma vida ilusória, centrada no eu, centrada no ego, onde apenas essas realizações materiais são para ele a coisa mais importante. Então há uma completa alienação da verdade divina, da verdade de Deus. Aqui o ponto é que olhar para si mesmo, investigar como você funciona, é de fato se aproximar da verdadeira vida religiosa. Veja, não se trata de nenhum outro expediente, como rituais, cerimônias, práticas assim chamadas místicas, espirituais ou espiritualista. Se trata de aprender o que é esta aproximação do autoconhecimento e da verdade sobre a meditação. Porque é a meditação, tendo por princípio esta base que é o autoconhecimento, que revela você em seu estado livre do ego.
Essa é a verdadeira vida divina, é a verdadeira vida com Deus. Veja, vida com Deus não é alguém tendo uma vida com Deus, é a própria vida de Deus nele mesmo. É a ciência do seu ser, na ausência da separação. Não se trata de você com Deus, se trata da vida em Deus. Vida em Deus é a vida de Deus. Então, o que é vida com Deus? Vida com Deus é a vida em Deus, é a vida de Deus. Essa é a natureza de cada um de nós. Não existe tal coisa como eu e Deus, eu e a vida, eu e o outro. É quando esse sentido do eu se desfaz que temos o fim para esse centro, para esse falso centro, que é o ego. Portanto, esse é o nosso trabalho aqui juntos. Se aproximar disso requer um trabalho nessa direção. Nós temos esses encontros aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso com você. Nos aproximando do autoconhecimento e desta ciência que é a meditação. Me refiro à verdade desse contato com a realidade divina, com esse assumir essa realidade que é você, pela meditação. Assim, sábado e domingo estamos juntos, 2 dias, nesse encontro online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar desses encontros. Fora esses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando esse sentido do eu, do ego, desse mim, dessa pessoa, como você se vê, quando isso é descartado, nós temos a presença da meditação. Isso é real meditação. Sem isso, não há meditação. Podemos ter essa meditação terapêutica.